criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Portanto, eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, e ensinando entre eles a palavra de Deus. Verso 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos, mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E o expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Verso 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais um tempo. Não acendeu, mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali alguns tempos, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando a todos os discípulos. Verso 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural da Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Amém? Pode tomar seu assento. Não acertei esse pedestal. Queria ser com o Gabriel, mas não. Não vou ser com o Gabriel. Dois. Tinha uma época que tinha a lapela e ela também não conseguiu se adaptar. Era bonito, né? Mas nós não conseguimos. Meus irmãos, então, nós estudamos o verso 17, domingo retrasado, nosso pastor Leão. O capítulo 17, 18, 19 são capítulos interessantes, porque Paulo vai lidar com cidades muito importantes. Essas cidades, Atenas, Corinto, Éfeso, são cidades que, perto de outras, são grandes cidades, e os outros locais que Paulo ele visitou vão ser assim, quase significantes perto dessas cidades. Por quê? Atenas, como a gente viu semana passada, Atenas era um local de desenvolvimento intelectual muito grande, né? Era o local onde os filósofos expuseram as suas obras, né? Aristóteles, Platão, enfim, era um local onde existia essa
essa inteligência, essa cultura. Corinto, por sua vez, também a gente vai ver que é uma cidade também muito importante, até uma das maiores cidades, era a capital de Acaia, no caso, e ela era uma cidade muito bem desenvolvida, politicamente, culturalmente, era uma cidade muito grande, e comercialmente também era muito desenvolvida. Da mesma forma, Éfeso também tinha essa característica. Então era um desafio para Paulo, cada vez que ele teria que visitar essas cidades, porque eram cidades muito bem desenvolvidas e urbanizadas, né? Então tinha um desafio, uma missão muito grande, porque essa cidade tinha pessoas muito intelectuais, pessoas bem cultas, e com isso, meus irmãos, existia um orgulho muito grande disso, principalmente em Corinto. Havia uma população que se orgulhava da sua própria cidade, havia um orgulho próprio na sua cultura. Existiam jogos istmicos em Corinto a respeito disso. A cada 2 anos tinha esses jogos, então isso era um motivo de orgulho politicamente para eles. Eles tinham esse desenvolvimento, então, do comércio, era muito importante. E Paulo, ele tinha essa noção da importância dessas cidades, e que, assim como o comércio ele conseguia se expandir, de Corinto conseguia atingir vários locais, assim o Evangelho poderia também alcançar vários lugares. Então Paulo, ele tinha isso encarnado dentro de si, né, essa pregação do Evangelho. Importante, e a ideia dele sempre de pregar o Evangelho é tendo essa noção de que o Evangelho se expandisse cada vez mais. E isso é fantástico na vida dos cristãos, e pensar que tudo aquilo que Deus nos deu por graça, a gente possa ter sempre esse meio na vida que nós vivemos de evangelizar. Paulo tinha isso na veia, vamos dizer assim, né? Esse evangelismo na veia, sabendo que não, lá Corinto, comercialmente sai tudo de lá, tudo sai de lá para todos os lugares. Então eu vou lá, mesmo tendo os desafios que tem lá, eu vou lá pregar o evangelho, porque lá pode disseminar o evangelho da cruz. Então isso é bem interessante. E Paulo, ao mesmo tempo, é ousado porque ele vai lidar com uma cidade orgulhosa, como eu falei. Então, dificilmente em Corinto havia essa classe de pessoas se convertendo a Jesus. Então, Paulo, ele já sabe, saindo, e esse começa o texto assim, o verso 18 ali. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Ele estava no Aerópago, né, como o nosso pastor pregou semana passada. Estava lá também de uma forma ousada, falando sobre os ídolos, né? Ele já parte para Corinto tendo essa missão de pregar o Evangelho. E eu acho bem interessante, em 1 Coríntios 2, capítulo 2, ele fala o que era a sua pregação, e eu quero só ler rapidamente, eu tenho aqui, os irmãos não precisam procurar, 1 Coríntios, ele fala o seguinte, deixa eu ver. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor, em grande temor, que eu estive entre vós. Paulo, ele decidiu pregar somente a Cristo e esse crucificado. Então, diante de uma sociedade orgulhosa como era Corinto, Paulo tem esse desafio de chegar diante deles e falar sobre a cruz, e somente a cruz de Cristo. Pense que isso é um desafio para pessoas orgulhosas, porque a cruz é negar a si próprio, negar a si mesmo. Então Paulo vai com essa mensagem a pessoas orgulhosas, dizendo: vocês nada que vocês possam fazer, vocês vão obter a salvação. Então ele está pregando a essas pessoas orgulhosas. E em contraponto ainda ele vai pregar a uma cidade reconhecida por uma imoralidade sexual. É outro desafio de Paulo em pregar o Evangelho de Corinto. Nós já estudamos aí só para reforçar essa questão de Corinto. Era uma cidade que havia essa imoralidade sexual. Havia uma montanha, né, Acrocorinto chamava, onde ficava o templo da deusa Afrodite, né, ou Vênus, né, que era a deusa do amor. E ela tinha lá mais de 1000 escravas que desciam à noite para se prostituir. Então era onde havia essa imoralidade sexual, era muito grande, muito forte. Pense bem, Paulo tendo que pregar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é um chamado ao arrependimento e à santidade. Então Paulo ele estava indo para Corinto já com essa noção, com essa ideia de que ele iria pregar a Cristo. Ele decidiu pregar a Cristo, esse crucificado era uma pedra de tropeço.
para aqueles que viviam uma vida orgulhosa e uma vida imoral. Então isso, Paulo já tinha essa noção de que ele estava indo pregar o evangelho neste local. Então isso é um desafio muito grande. Na sequência, irmãos, no verso 2, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegada da Itália, com Priscila. Eu já ouvi alguns irmãos falar Priscila, mas não tem acento aqui, é Priscila ou Priscila? Priscila, né? Então tá, eu já vi alguém falar Priscila, mas eu acho que é Balaca. Por ignorância. Então, meus irmãos, natural do Ponto, recentemente chegada da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles e, posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles e trabalhava com eles, que era a profissão de fazer tendas. E todos os sábados discorria da sinagoga, persuadindo tanto os judeus como os gregos. Quero rapidamente fazer um comentário aqui. Áquila e Priscila, eles estavam vindo de Roma, porque era por causa... Quem foi? Priscila? Tá, eu tô falando Priscila. Áquila e Priscila, porque é Áquila, né? Áquila, Priscila. Tá, Priscila então. Tá bom, agora eu vou pegar. Tua esposa? É isso, né? Priscila e Áquila. Eles estavam vindo então expulsos de Roma pelo um decreto que teve lá, né, por Cláudio, porque eram alguns distúrbios que tiveram lá com os judeus cristãos, e é bem provável que eles já eram convertidos ao cristianismo. E Priscila e Áquila aqui são pessoas muito importantes, né? Paulo conhece eles aqui em Corinto, mas eles são pessoas que Paulo vai chamar de cooperadores de Cristo futuramente, e eles arriscam a sua vida pela vida de Paulo. Então são pessoas muito fundamentais, e ainda no final desse capítulo a gente vai ver ainda a ação de Priscila e Áquila para a obra de Deus, como eles foram fundamentais aí no ministério de Paulo e também Apolo. A gente vai ver no final ali, então, isso. E aqui fala que eles tinham o mesmo ofício, Paulo está trabalhando então com essa ideia de não ser pesado, e também essa ideia de ser fazedor de tenda. Tinha uma ideia também missionária, porque quem pregava, os missionários tinham dificuldade de ter vistos para ir para outros países, então era uma forma de eles conseguirem entrar em países e pregar o evangelho também, essa ideia de construtor de tenda. E Paulo não queria ser pesado para a igreja, nem muito menos para os irmãos ali que estavam abrigando ele naquele momento, tá? Então esse era o ofício, e Paulo estava junto com eles ali. E aqui nas escrituras fala que Paulo todos os sábados então ele pregava o evangelho nas sinagogas, propriamente para os judeus e os gregos que ali se encontravam. No verso 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Aqui tem algo bem legal de a gente refletir. Silas e Timóteo estão descendo então, passam por Bereia, passam por Tessalônica, e eles não só trazem as boas notícias dessa igreja de fé, do que tem acontecido lá, mas eles trazem um presente a Paulo. Aqui não falo que presente é, mas permitiu com que Paulo pudesse então se dedicar inteiramente ao evangelho, e assim testemunhar de que Cristo era Jesus. Cristo era Jesus, aqui para os judeus é o que tornou uma ofensa para eles, é dizer que o Cristo, o Jesus histórico, era o Cristo esperado. Então isso, para eles, isso foi algo que acabou afrontando eles, dizer que o Cristo, né, histórico, o Cristo que viveu ali com eles, era o Messias, era aquele que eles estavam esperando. Então isso trouxe um alvoroço para ele, como a gente vê na sequência. Eles começam a ofender Paulo por essa afirmação, né? Eles começam a brigar com Paulo e a ofender Paulo, por Paulo estar dizendo que este Cristo era o Messias esperado, que Jesus era o Cristo. Então o que acontece nessa ocasião? Paulo ele tem essa posição enérgica então com eles, e falou muito sério depois que eles falam isso, né? No verso 7, saindo dali um pouquinho antes, verso 6, e pondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue
vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então Paulo despede eles e sai então. Na sequência do verso 7, então, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua, ou seja, perto, próxima à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e foram batizados. Aqui não é só uma mudança, não é uma nota só geográfica, mas Paulo ele sai da sinagoga pública, então, onde ele pregava, e passa então a pregar o evangelho. Os esforços evangelísticos de Paulo passam a ser agora na casa de Tício, e agora não mais a judeus, e sim a gentios. É isso que Paulo está agora colocando todos os seus esforços evangelísticos agora num local, né, onde o evangelho é ser pregado para os gentios. Aqui a gente tem pouca referência de quem seria o Tício, né? Tem no comentário a especulação que ele poderia ser o Gaio, ele poderia ser Gaio lá de Romanos, quando cita, mas é uma especulação, é só uma nota que eu estou dando aqui, só para identificar quem talvez seria Tício, tá? Mas a Bíblia menciona, o próprio Lucas menciona que ele era justo, né? E um homem temente a Deus, e a sua casa ele ficava próxima da sinagoga. Então, com essa pregação, Paulo alcançou ali Crispo, que era principal da sinagoga, e toda a sua família, e muitos coríntios ouviram e creram e foram batizados. No verso 9, teve Paulo durante a noite uma visão, e o que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, portanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. É importante essa parte aqui, onde Jesus ele está confirmando essa decisão ousada que Paulo teve de sair então da sinagoga, de pregar aos judeus e pregar aos gentios. Cristo fala com ele uma visão que ele não temesse, que ele continuasse pregando o evangelho e que ele não temesse. Então isso vem de uma ideia da forma como Deus falava no Antigo Testamento, seguido de uma proibição: olha, não temas, e seguido de uma promessa, né? Porque eu estarei contigo. Então Jesus ele segue essa mesma sequência do Antigo Testamento, quando Deus e a fé falavam com o seu povo, né? E Cristo confirmando essa questão de estar falando com ele e de estar cuidando do seu povo, agora os gentios. Então é Cristo confirmando a forma em que Paulo agora deliberadamente passa a pregar o evangelho aos gentios. E ele ali permanece então 1 ano e mais 6 meses, né, completando 18 meses, pregando a palavra de Deus. Isso é bem interessante, irmãos, porque o que isso implica nas nossas vidas? A gente muitas vezes não compreende, mas como eu iniciei falando para vocês, Paulo ele foi numa cidade totalmente hostil ao evangelho, hostil à cruz de Cristo, totalmente oposta à cruz de Cristo. Mesmo assim ele foi, e ainda sofrendo toda essa oposição dos judeus. Deus soberano ainda agiu de uma forma que ele pudesse ir aos gentios e pregar, e Cristo vem mais uma vez e confirma que ele deveria pregar o evangelho, que ele não temesse, não importa o que aconteceria. Isso da mesma forma eu começo a compreender diante de uma sociedade que está, vamos dizer assim, mais inteligente no aspecto intelectual, pessoas estão estudando mais. Eu digo para nós que somos uma igreja que muita gente estuda, muita gente está na faculdade, são desafios enormes nós lidarmos com pessoas inteligentes, com pessoas que estão estudando, enfim, com tanta ideologia que nós temos hoje, em pregar o evangelho. Relativizando a verdade, que está relativizando a fé, está relativizando tudo que nós temos ao nosso entorno para se adaptar, para que ela possa poder viver a sua vida. Paulo ele decidiu pregar a Cristo. E ele não foi persuadido a não pregar o evangelho. Ele decidiu: vou pregar a Cristo. No momento que ele pregou que Cristo era o Messias esperado, mesmo que os judeus blasfemassem contra ele, fosse contra ele continuaria pregando a Cristo crucificado. Então que a gente não venha adaptar a nossa mensagem, por mais que nós possamos nos
ter esse espírito encarnacional, estar com as pessoas, ter essa amizade com as pessoas, nós não devemos mudar a nossa mensagem, nós devemos pregar a Cristo e a este crucificado, porque Cristo está conosco. Que a gente não venha temer as afrontas e como as pessoas vão lidar com nós futuramente, porque Cristo está conosco, porque Ele zela pela sua palavra, Ele zela pela sua verdade. Então nós devemos encarar a palavra de Deus como essa pura verdade, é o meio pelo qual as pessoas vão conhecer a Cristo. Infelizmente, estava pregando o Evangelho e evangelizar, falar do Evangelho nos locais que nós estamos, da forma em que nós podemos, porque é uma missão. Paulo estava encarnado